Olha o Instagram como uma forma de você ajudar as pessoas e criar uma marca forte. Um médico, uma médica que realmente se importa com as pessoas, um médico, uma médica que realmente se importa com a sociedade, um médico, uma médica que realmente levanta a bandeira do combate a alguma doença, alguma patologia da sua especialidade. Hoje a gente vai falar aí sobre Instagram, né? A gente falou muito sobre Google, sobre a estratégia de marketing que transforma seguidores em pacientes particulares. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre como você pode utilizar o Instagram para estar atraindo, convertendo esses seguidores, né, em pacientes. Até porque seguidor não paga boleto, né? É uma frase que a gente fala muito aqui. E é interessante isso, porque eu escuto muito dos médicos, né, a seguinte premissa: ah, eu tenho 1.000 seguidores só, ou então eu tenho 100 seguidores, ou estou começando do zero meu Instagram, como é que eu vou atrair pacientes, né, se eu não tenho seguidores? E aí é onde está um grande erro, né, Thiago? Achar que precisa de ter muitos seguidores para poder ter pacientes, né, agendando consultas no consultório. Se a gente for pegar aqui alguns exemplos, né, cara, tipo Ana Cristina, que eu acho que é uma das nossas alunas que tem menos seguidores, ela tem menos de 8.000 seguidores, tem 7.000 seguidores e fatura aí em média 60, 70 mil por mês, só com serviços particulares, trabalhando meio período. 7.000 seguidores, né? Então, não é a quantidade de seguidor, né? É a estratégia que você vai utilizar, né? E a gente tem exemplos de médicos que estão faturando bem mais do que isso, né? Michel, hoje, que é um aluno nosso também, que fatura mais de 100 mil por mês, né? Tem ali 38 mil seguidores. A gente tem o exemplo do Jefferson, que tem, né, 28 mil seguidores e tem um faturamento acima de 200 mil por mês. Então, não tem a ver com o número de seguidores, tá? Acho que é a primeira coisa, né, Thiago, que a gente precisa deixar claro, né? Não tem a ver com o número de seguidores, mas tem a ver com a estratégia, com as ações, né, que você tá fazendo, né, de marketing. E aí, essa questão de a gente trazer uma estratégia aqui, né, é porque o médico acaba produzindo muitas vezes conteúdo ou trabalhando no Instagram de forma com que ele não consiga obter resultados, né? Isso acaba fazendo com que o Instagram não funciona, o meu marketing não funciona, ou etc. Então acaba ficando frustrado ali por não conseguir ter esses resultados aí esperados no Instagram, né? Por isso que a gente trouxe a compartilhar essa estratégia aqui, né? E por que que a gente vai compartilhar essa estratégia aqui? Porque é algo que é validado, né? É algo que nossos alunos aplicam aqui e eles têm resultado, então não é achismo, não é algo que a gente está criando agora, é algo que já foi testado, que foi validado e que funciona. Muito provável, se você também utilizar essa estratégia, vai funcionar para você. Uma coisa que é importante a gente falar quando a gente fala de Instagram, né? A maioria dos médicos tem dificuldade com o Instagram, né? Você é um médico de Instagram, eu vou ter que aparecer, vou ter que gravar vídeo. Então, acho que é importante, antes da gente falar das estratégias em si, a gente presença para as pessoas que, cara, primeiro, não é médico de Instagram. O Instagram hoje é uma realidade. Você gostando ou não gostando, é uma realidade. Então, se você, enquanto muitos médicos, Thiago, reclamando, médico de Instagram, não sei o quê, esses médicos que estão reclamando, cara, onde é que eles estão? Onde é que eles estão atuando? Estão fazendo uma medicina meia boca, cara. Atendendo paciente no volume. Vir aqui no Instagram e fazer uma live como a gente está fazendo aqui, Thiago, exige da gente. Qual é a outra alternativa? É a gente continuar trabalhando para os outros, e infeliz, e fazendo um trabalho mal feito? Ou é a gente vencer os nossos medos, nossos receios, se preparar e vir aqui no Instagram, gravar um vídeo, fazer uma live, fazer um post, ajudar as pessoas? No fundo, é isso que a gente faz, cara. A gente tá aqui desde 2019, cara. Eu tô desde 2019, quase que semanalmente. Em 2025, 2 vezes por semana. Segunda, 20 horas e quinta, meio-dia, eu tô aqui, cara. 2 vezes por semana. E vou ficar até o final do ano, 2 vezes por semana. E vou ficar o resto da minha vida aqui, vindo 1, 2 vezes por semana, ajudando as pessoas, cara. Eu escolhi o meu difícil, escolho o seu difícil. Fazer vídeo para o Instagram, fazer live, fazer post, tá na internet. É difícil? É difícil.
mas continuar trabalhando num lugar onde você não está feliz, onde você não faz uma medicina de qualidade, onde você não é remunerado de forma justa, onde você não tem qualidade de vida, também é difícil. A gente está aqui, né, Tiago, para dar opções, para dizer que existe um outro caminho, o caminho do particular. E parte desse caminho envolve você construir autoridade, você se tornar conhecido, os pacientes se encontrarem em você, ou melhor, você encontrar os pacientes, faz parte desse caminho. E fazer uma medicina de qualidade e fazer uma diferença na vida dos pacientes. Se isso faz sentido para você, vem que a gente consegue te ajudar. Agora, se não faz sentido para você, se você está feliz onde você está, tá tudo bem também. Não vem. Continua onde você está, tá? E não tem nada de errado. Dito isso, o Instagram, Thiago, médico de Instagram é o médico que está fazendo a diferença, cara. Nossos alunos estão fazendo a diferença. Vou te dar um exemplo. Eu falei de número de seguidores, mas deixa eu falar do Michel. O Michel tá toda semana. Se você for lá e pesquisar Dr. Michel Araújo, você vai ver. Toda semana o Michel tá fazendo a live dele semanal. Se você for ver, todo dia tem um vídeo novo do Michel falando sobre como dando informações de qualidade para os pacientes que sofrem com dor. E olha só, ajudando, os vídeos do Michel aqui, ó, são vistos por milhares de pessoas. Melhor, ele paga para a plataforma para distribuir, né, Thiago? Médico de Instagram é o médico que está fazendo a diferença no Brasil hoje, meus amigos, minhas amigas. E aí a Ana é um exemplo, né, disso, né? Ela tem, por mais que ela não tenha tantos seguidores, mas se você for olhar o Instagram dela, ela tem bastante engajamento, né? As pessoas curtem, compartilham, comentam as publicações dela, então realmente ela tem uma audiência que é a audiência certa. Ela não tem só uma audiência em número de seguidores, ela tem uma audiência qualificada, pessoas que acompanham, que realmente gostam do trabalho dela, que realmente estão ali, acabam se tornando meio que um fã, fazendo com que essas pessoas, por exemplo, quando ela compartilha lá um stories, que ela ajudou alguém, ou quando ela faz alguma publicação falando, tipo, de um programa de acompanhamento que ela tem e tudo mais, as pessoas acabam se interessando ali, convertendo, então, Ana é um exemplo prático que você está compartilhando aí. Ó, tem vídeo dela aqui, se a gente for olhar no Instagram dela, Thiago, de 25 mil visualizações um vídeo, 15 mil visualizações, né? É um exemplo aqui de que não é sobre o número de seguidores, né? Não é sobre só fazer marketing. As pessoas confundem muito isso, né, Thiago? Os médicos confundem muito isso. Eles confundem marketing com propaganda, publicidade. Só fazer anúncio, só fazer propaganda não funciona. O que realmente funciona, né, e é uma técnica, inclusive, de marketing de venda chamada gatilho mental. O que funciona é a reciprocidade, cara. É o gatilho mental da reciprocidade. É a coisa mais que tem a ver com o que eu falei mais cedo, né? A lei da semeadura, cara. Você vai lá, planta, 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 para que depois você colha. Mas a coisa mais importante de você entender é que se você quer realmente construir uma marca forte, se você quer ter o seu Instagram, as suas redes sociais, né? Porque quando a gente fala de Instagram, a gente está falando de Facebook, a gente está falando de YouTube, a gente está falando de TikTok, a gente está falando, enfim, todas as mídias, né? O próprio porque um vídeo que é postado aqui no Instagram, ele pode ser postado o mesmo vídeo lá no TikTok e lá no Shorts do YouTube, por exemplo. E lá no Facebook também. Então, as mídias sociais, você pode olhar ela como uma ameaça. Poxa vida, as mídias sociais é uma coisa ruim, é uma ameaça e tal, não sei o quê. Ou você pode olhar como, cara, na verdade, isso é uma oportunidade. Enquanto muito médico está lá guardando tudo que sabe, as sete chaves dentro de um baú no fundo do mar, e nem na hora de atender o paciente na consulta consegue entregar o que os nossos alunos estão entregando. Então, olha para o Instagram como uma forma de você ajudar as pessoas e criar uma marca forte. Um médico, uma médica que realmente se importa com as pessoas, um médico, uma médica que realmente se importa com a sociedade, um médico, uma médica que realmente levanta a bandeira do combate a alguma doença, alguma patologia da sua especialidade. É isso que a gente acredita. E, obviamente, em consequência disso, é um médico, uma médica que vai ter uma procura grande no consultório. É um médico, uma médica que vai ter agenda cheia, que vai ter 6 meses, um ano de lista de espera, que vai poder cobrar o preço justo pela consulta, que vai poder cobrar um preço justo pelos procedimentos, pelos programas de acompanhamento, enfim, pelos exames, por qualquer coisa que os pacientes precisam. Então, o Instagram é, assim como todas as outras mídias,
é uma forma poderosa e não tem mais volta, Thiago. É poderoso e não tem mais volta. Os médicos continuarem no negacionismo, achando que Instagram e mídia social é coisa errada e blá blá blá, esses médicos eles vão igual é igual querer negar o Uber, cara. É igual querer negar, sei lá, o Bitcoin. É igual querer negar a internet. Não tem como negar, cara. É realidade. É igual querer negar a inteligência artificial, a telemedicina. Não tem mais volta. Ou você se adapta, ou como diria Darwin, ou você vai morrer. Show. E tudo isso, lá pro conteúdo. Basicamente a estratégia que a gente utiliza, né, Sidney? A gente utiliza uma estratégia de funil. Funil de conteúdo que a gente chama, né? Então a gente divide, como você compartilhou, esses médicos eles produzem conteúdo e a gente produz conteúdos focado no funil, que basicamente é dividido entre topo, meio e fundo. Então a gente vai explicar cada um aqui e como você pode utilizar. Então a gente começou aí sobre atrair seguidores, né? Seguidores não pagam boleto e tudo mais, mas é, você produzindo conteúdo de topo também faz com que essas pessoas comecem a seguir você para depois acompanhar os outros conteúdos que você for produzindo. Então ela passa por um processo realmente do funil ali, né? Ela muitas das vezes ela não tem consciência do problema e nem da solução, né? Então a importância dessa estratégia de produzir conteúdos focando em um funil, criando uma consciência na pessoa de que você entende do assunto, de que o problema que ela tem, que é possível tratar, que tem solução, faz com que ela acabe convertendo, né, convertendo ali de um seguidor para um paciente. Então, é, focando na parte de funil, de atração, a gente tem como objetivo aumentar o número de seguidores. E aí, Siri, como é que a gente faz isso? O tráfego pago ele funciona muito bem com o orgânico, né? Então, por exemplo, você produzir um conteúdo que é um O conteúdo de topo de funil. que, que, é, Conteúdo de que é topo de tráfego funil, pago? Vamos devagar, vamos devagar. O que é tráfego show. pago? O que é tráfego orgânico? Show. Tráfego orgânico basicamente é você acaba postando e você não impulsiona, né? Você faz a publicação e aí, de forma orgânica, ele vai distribuir o seu vídeo para mais pessoas, tanto para as pessoas que já seguem você e para as pessoas ali que podem ter interesse no seu conteúdo. Então, ele performa organicamente, forma seguindo o algoritmo e seguindo a plataforma. Aí você também pode ir lá e clicar no botão impulsionar e aí você consegue fazer com que esse vídeo ou post que você criou acabe atingindo mais pessoas. Então, o Facebook, né, o Instagram, ele pega essa publicação e ele mostra para mais pessoas essa publicação. Então, isso aí a gente chama de tráfego pago. Quando você paga Para o plataforma. Instagram, a plataforma, para ele mostrar o seu vídeo para mais pessoas. Então, você está pagando ali para distribuir esse vídeo. O que são os conteúdos de topo? Tudo que for relacionado a conteúdos informativos, onde você está falando ali, é mito ou é verdade? Uma dica prática, uma curiosidade, trazer algo relacionado de informação ali que ajuda, né, a pessoa, que é algo que muitas vezes as pessoas têm dúvida, um conteúdo informativo, esse vai ser sempre um conteúdo de topo, um conteúdo onde você tem como objetivo atrair mais seguidores e esclarecer dúvidas ali de pessoas, relacionadas à sua especialidade, ao seu posicionamento, né? E aí você acaba, por exemplo, se eu tenho um posicionamento hoje para emagrecimento e uma das principais dúvidas que eu tenho aí é sobre, por exemplo, como sobre medicamentos injetáveis. Eu vou lá e vou produzir um conteúdo de topo, um conteúdo informativo falando sobre esse uso de medicamento, tudo mais, como é que ele funciona. É algo que você vai falar que vai servir para todo mundo que tem interesse naquilo, né? Para chamar atenção. Isso, para Para chamar a chamar atenção atenção, né? Será que isso, o Ozempic funciona mesmo? Será que vale a pena investir em Ozempic? isso. Por exemplo, né? Sim, aí dúvidas comuns, né? E aí já do seu público, que é o seu público já é um público qualificado, e aí tende a começar a seguir você e consumir os seus outros conteúdos, assistir os seus outros conteúdos ali. Então, ele já passa nessa questão do funil. Então, tudo começa pelo conteúdo de topo. E aí a gente pega esses conteúdos de topo, e aí dentro do Instagram, Sidney, ele tem
quando você clica em impulsionar, ele tem três objetivos, né? Você consegue mais visitas ao perfil, mais mensagens ou visitas ao site. E a gente pega esse conteúdo, como ele é um conteúdo informativo, a gente pega ele e impulsiona para mais visitas ao perfil, Mais com, visitas ao perfil. com o objetivo de fazer com que, além do seu vídeo alcançar mais pessoas, as pessoas acessem o seu perfil para consumir os outros conteúdos, para conhecer você. Então você passa a utilizar o conteúdo certo para atrair a audiência correta, uma audiência qualificada, que ali tem interesse no conteúdo que você está compartilhando e com certeza ela vai acabar assistindo os outros conteúdos, consumindo os outros conteúdos e aí ela vai ser algo natural até ela aí converter em paciente. Deixa eu explicar aqui pro pessoal, de forma bem didática, ó. Isso aqui é um funil. Então, o funil é em relação a funil mesmo, né? Aquele funil que antigamente as pessoas usavam para colocar água, né? Enfim, o funil que é utilizado, sei lá, para trocar o óleo do carro, né? Então, um funil. Então, o que que é topo? O topo é onde chegam, por exemplo, seguidores. Ou, através do tráfego pago, pessoas visitando o seu perfil. Chegam aqui. Então, chega muita gente no seu perfil. A gente tem visitantes no perfil, sei lá, são centenas de milhares de visitantes no perfil todos os meses. Tem uma forma de produzir conteúdos para ter essas pessoas chegando aqui e se tornando seguidores. É isso que a gente está falando. E aí, depois, tem os outros tipos de conteúdos e as estratégias de marketing, de tráfego pago, por exemplo, para fazer as pessoas descerem nesse funil. Fazer as pessoas descerem. Então, chega muita gente aqui no topo, e aí algumas passam pelo meio, algumas chegam no fundo, e menos pessoas ainda se tornam clientes. Isso aqui é o funil de vendas, tá? Do Instagram. É o funil de agendamento de consultas. Você precisa produzir conteúdos para trazer gente para o topo, depois fazer as pessoas do topo descerem para o meio, depois as pessoas do meio descerem para o fundo, e depois, passando pelo funil, elas se tornam clientes. Aqui, provavelmente, já lá no WhatsApp da secretária, ou enfim, se você tiver algum software aí também que faz o agendamento online. Como é que as pessoas que chegam lá, Thiago, no topo do funil, elas descem para o meio do funil, por exemplo? Se a gente for lá e produzir um conteúdo de topo, Vamos ficar no e emagrecimento será que o será que o Ozempic funciona ou não? Produz um conteúdo de meio de funil, que é basicamente um conteúdo que a gente vai falar sobre diagnóstico ou então sobre tratamento. Usando o exemplo que a gente está, a gente vai falar sobre o tratamento. como o Ozempic funciona, E né? aí, Como será que o Ozempic funciona? Conteúdo informativos. E aí fala sobre como funciona o tratamento com o Ozempic. Explicando aí que exato. o Ozempic ele pode ser aplicado semanalmente, que aí quebra a objeção, por exemplo, dizendo que dificilmente ele tem alguns efeitos colaterais, pode ser que tenha, mas não é em todos os casos. Tudo você vai trazer um conteúdo ali focado realmente no meio de funil, já vai estar explicando, né, como é que funciona o tratamento, trazendo essa pessoa quer saber se o Ozempic funciona ou não, saber também como ele funciona e como ele pode ajudar você. a pessoa chegou pelo um conteúdo informativo, ela começa, aí ela desce no funil através de um conteúdo mais direcionado para diagnóstico e tratamento. E aqui tem uma coisa muito importante, Thiago, que precisa ser dita. Pô, mas eu vou entregar tudo nos vídeos no Instagram? E Sim, aí, e aí o que eu falo é que, na verdade, sim, você vai entregar tudo que for possível ser entregue. Por quê? Vai chegar em um determinado momento que você precisa dizer, até por uma questão de segurança do paciente, que, olha, isso aqui que eu estou falando é o que está na diretriz, mas na verdade o tratamento ele deve ser personalizado. O tratamento ele vai depender de cada caso. Por isso a necessidade de você ter um acompanhamento médico. Então aqui, querendo ou não, é uma forma, tem duas vantagens, né, de fazer isso. Primeiro, você tem três vantagens. Primeiro, você vai proteger o paciente vai se sentir informado, ele vai ser protegido, inclusive, dos charlatões, dos médicos que têm má índole, né? Porque o paciente vai saber, poxa, o Ozempic, ele é legal, mas, por exemplo, ele não é milagroso, eu preciso também, né? Enfim. E aí, isso, então, vai proteger o paciente, é para a segurança do paciente,
Segundo benefício disso é, é uma forma de você, querendo ou não, falar do seu serviço, né? Falar de como você utiliza, por exemplo, o Ozempic no seu acompanhamento. Você pode falar dos seus programas de acompanhamento. Então, é uma forma também de você, né, mostrar para o paciente a importância dele estar sendo acompanhado por um médico e, por que não, por você, né? E o terceiro motivo eu já falei. É uma forma também de cuidar ali para não estar... para proteger realmente o paciente, porque que acontece, Tiagão? Se o médico ele só dá informação e ele não faz esse disclaimer, né? Ele não faz esse parênteses para explicar, gente, lembrando que o tratamento médico ele é personalizado. Não tome remédio, não faça, não se automedique porque minha irmã está usando o Ozempic, logo eu vou ali, vou comprar o Ozempic e vou aplicar em mim também. Não faça isso. Então é uma forma de proteger o paciente também da automedicação, dos charlatões, enfim. Então tem vários benefícios aí em relação a falar do diagnóstico do tratamento. Sim. E aí o objetivo desse conteúdo de falando sobre o tratamento é realmente fazer com que esse seguidor ele considere agendar uma consulta, né? Hum. Vai verificar ali, pô, e tirou minha dúvida, está falando sobre o tratamento, sabe que não é interessante eu conhecer esse tratamento, marcar uma consulta com esse médico para saber como é que ele trabalha, né? Uhum. Ter um interesse, né, em ter uma qualidade de vida melhor, em ter sono melhor, etc. Então, ele vai considerar marcar uma consulta através desse conteúdo ali, que é um conteúdo de meio de funil, onde você está falando sobre o tratamento. Pode pegar esse conteúdo, seguinte, diferente do topo, que a gente impulsionou para mais seguidores, a gente pega esse conteúdo e a gente fala sobre tratamento, a gente impulsiona para o direct ou pro WhatsApp. Então aqui já começa, né? A gente já começa é, a ter a possibilidade de ter pessoas procurando por agendamento, tanto no direct, mas principalmente no WhatsApp da secretária, né? Então, Sim, ao invés de você ficar só produzindo conteúdo, só querendo aumentar o número de seguidores, mesmo você tendo 100 seguidores, zero seguidores, com essa estratégia você já começa a ter procura por agendamento no seu consultório particular. sim. E aí, só abre um parênteses que a gente está usando um exemplo aqui, mas isso vai a Domiro usa essa estratégia, né? Como fazer essa pessoa que está aqui no meio do funil descer profundo? Show. E aí, se diz, essa pessoa, ela já começou a seguir você, ela já viu seus conteúdos ali de e-mail, então ela sabe como é que funciona o seu tratamento, faltando ali um empurrãozinho, né, para ela realizar esse acompanhamento com você, precisa fazer um convite e mostrar também os seus resultados. Você pode compartilhar, né, os resultados que você já tem, você pode fazer um CTA durante o vídeo, você pode quebrar a objeção. Ah, doutor, eu entendo que eu tenho que fazer, mas é difícil eu seguir a dieta. E aí você fala que no seu acompanhamento, inclusive, você tem uma nutricionista que vai aqui com o intuito de ajudar os seus pacientes a alcançar o melhor resultado. Então, você vai ali pegar o fundo de funil, você vai quebrar as objeções para com que essa pessoa, esse seguidor que já assistiu o seu conteúdo informativo, o seu conteúdo do seu tratamento, ele reconsidere mesmo e você mostrar ali que você consegue ajudar ele de fato e você quebra essas objeções ou mostra ali um pouco de prova social dos resultados que você já tem para com que ele se torne aí de um seguidor aí para um lead, né? Lead que a gente chama é um potencial paciente. Essa pessoa ela vai começar a dar uma consulta com você, fazer o seu acompanhamento, então ela cria um relacionamento. Por isso que a gente traz a importância, né, a diferença do Google e do Instagram, é porque o Google as pessoas estão pesquisando. No Instagram, como você produz esse funil de conteúdo, você está gerando valor para a pessoa. Conteúdos é para ajudar pessoas. Você consegue ali trazer informações gratuitas, e essa pessoa, ela, pô, se o médico ele esclareceu minhas dúvidas ali, eu tenho dúvida realmente se eu consigo ainda parar com esse efeito sanfona, né, e tudo mais. E aí essa pessoa ela cria uma reciprocidade com você, e aí quando ela chega na sua mesa, que você oferece uma solução para ela, dizendo que você consegue realmente ajudar e que tem solução, ela não vai ficar questionando se você é boa ou não, ou se Preço. aquilo tá muito caro ou tá barato. Ela vai falar, nossa, doutora, eu acompanho realmente
vídeos, eu vejo seus stories lá, os pacientes realmente compartilhando em um mês, perderam 10 quilos e tudo mais. Eu acho incrível ali o seu trabalho. E eu quero também isso para mim. Fundo de funil aí, ele já é mais sobre para você realmente quebrar a objeção, mostrar aí os resultados que você tem. Essa semana a Mila mandou uma mensagem para mim, né? E aí compartilhando que ela não lembro exatamente o lugar que ela foi. E aí a moça ficou olhando para ela e a moça falou: Eu conheço você de algum lugar, mas eu não tô lembrando de onde. Então ela foi e falou: Das redes sociais. E aí a moça: Ah, verdade, é mesmo, não sei o quê. Fez uma questionamento para a Domila, alguma coisa do tipo, e ela falou: A Domila respondeu: É claro, eu vivo disso. Uma das principais fontes de captação de pacientes é o Instagram para a Domila. Como ela se tornou autoridade, né? E na área dela ali, por estar produzindo, né? Ter essa constância no Instagram, produzindo conteúdo gerando valor, alcançando cada vez mais pessoas. E aí as pessoas realmente reconhecem e sabem que ela é muito boa, não só por produzir conteúdo, mas por compartilhar os resultados que ela consegue atingir ali com os pacientes. Uma dica prática aqui, né, Cilene, como produzir esse tipo de conteúdos, você pode dividir entre colocar quais são as principais dores da sua audiência, né, do seu público relacionado ao seu posicionamento, quais são as principais dores, desejos, objeções e quais são os principais medos ali. Eu dividiria aí, uma dica prática, listaria aí, fazer uma listinha aí de que como é que você pode produzir conteúdo informativo dali, listando ali a sua audiência e sabendo, ficando ali um pouco mais presente do que os seus pacientes realmente trazem para você. Então, usando o nosso exemplo, cura de emagrecimento, o efeito sanfona, de perder peso, depois voltar a recuperar. A principal objeção é de não conseguir seguir o tratamento, né? As recomendações. Qual é a dor dele? Ah, a dor é porque não consegue, usando o exemplo das mulheres, né? Não consegue se sentir bem, não consegue escolher aquela roupa, tem dificuldade. Qual é o principal desejo? O desejo é ela consiga se olhar no espelho, se sentir bonita. É uma dica prática que eu traria aí, um pouco mais ampla, mas vai funcionar muito bem quando você listar isso e ter essa clareza aí, você consegue produzir esses conteúdos. Muito bom. Então, conteúdo de topo, meio e fundo, né? E direcionar esses conteúdos, né, para o lugar correto. Então, conteúdo de topo para visitas ao perfil do Instagram e conteúdos de meio e de fundo para o WhatsApp da clínica, né? Então, e fazendo essa simples estratégia, você começa a ter pacientes procurando por agendamento todos os dias no seu consultório. Tiago, uma única coisa que me ocorreu agora que a gente não falou, que é importante falar, né, sobre por que o médico deveria investir no Instagram. A gente passou batido aqui, mas é algo muito relevante que eu quero falar. O paciente, isso também é baseado em dados dos nossos alunos, né? A gente está aqui há 6 anos já, então tem os nossos cursos, tem também as nossas mentorias. Então a gente realmente olha para os dados, a gente analisa os dados. E um dado que é muito relevante é o paciente que vem do Instagram, ele é um paciente mais qualificado. Por quê? Porque você está exatamente ali, você está educando ele. Você está educando sobre a necessidade, sobre a importância, sobre o quão valioso é você ter, por exemplo, um acompanhamento médico mais próximo, personalizado. Então, o paciente ele já chega, entre aspas, comprado na consulta, né, dos seus programas, dos seus procedimentos, das suas cirurgias, do que quer que você ofereça, tá? Então, o paciente que vem do Instagram, ele é mais qualificado. Então, você pode até pagar mais caro por um paciente que está vindo do Instagram, porque a chance dele fechar os seus serviços particulares de alto ticket é muito maior, tá? Então, se você não está investindo no Instagram, se você está só dependendo de Google, por exemplo, ou de indicações, você está deixando de ganhar muito dinheiro e deixando de ajudar muitas pessoas. Então, vamos lá para o Merchan. Primeiro, se você ainda não tem uma agência de marketing especializada em marketing médico, né, que tenha um método por trás ali, que tenha experiência, que tenha já validado uma metodologia, eu te convido a conhecer o trabalho da Upper Digital, tá? É só tocar ali na fotinha ali do Thiago, ó, Digital Upper,
ou então escrever aqui também nos comentários dessa live, a gente vai falar com você. Minha recomendação é mandar um direct e falar direto com o Thiago, tá bom? Um direct para Upper Digital. Se você ainda não tem acesso ao nosso método, o método CVM, se você não é nosso aluno, seja do programa CVM ou das mentorias, a minha recomendação é que você mande um direct para mim, tá? Toca nessa fotinha ali, ó, desse rapaz bonito. E vai ser um prazer a gente conversar sobre para ver se as nossas mentorias, os nossos cursos servem para você, se é para você, se você também é o tipo de cliente que a gente busca. E o convite mais importante que eu quero fazer é: se você é da região de São Paulo, capital, estado de São Paulo, ou então aqui nas redondezas de São Paulo, eu quero te convidar a participar do CVM ao vivo 2025, nosso evento que vai acontecer em um dia, no próximo dia 29, faltam 8 dias para o evento. Então, por isso que eu estou me dirigindo para você que é da região de São Paulo, porque é basicamente pegar seu carro e ir lá. Se você tem interesse em saber mais sobre o evento e estar lá com a gente e aprender o plano definitivo para você faturar pelo menos 50 mil por mês, trabalhando 20 horas, é só você digitar aqui embaixo a palavra plano. Você vai receber no seu direct, né, o link do site para você saber mais informações e garantir o seu ingresso, tá? A gente está a 8 dias do evento, vai ser um evento transformador. Os eventos presenciais têm sido transformadores para os nossos alunos, para quem tem participado, né, obviamente. Se essa estratégia fez sentido para você, se você quer ajuda em relação a essa estratégia, só falar com a gente do CV da Medicina ou com o Digital Up, a gente está aqui para te ajudar. Tiagão, até a próxima live, quinta-feira, a gente está Até a junto de próxima. novo, toda quinta-feira. E bora para cima. Show. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.